saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, bom dia, que Deus abençoe sua casa e a sua família mais uma vez. Eu sou o Bispo Formigoni e estou aqui lhe convidando para juntos orarmos, para unirmos a nossa fé nesse propósito de oração, abençoando assim esse dia, determinando que essa quinta-feira seja de portas abertas, seja de sinais, de prodígios e de maravilhas. É nesse momento de oração que doentes são curados, que cativos são libertos. É nesse momento que Deus, Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te aviva. Prepara aí um copo com água ou uma caneca com água, Eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água energizada, consagrada pelo poder de Deus, em quem ela chegar, onde ela chegar, chegará esse poder transformador. Você pode também se inscrever no canal, não paga, não custa. Para fazer isso é só clicar em inscrever-se, que só de estar inscrito você recebe uma cobertura de orações, uma vez que nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Como também você pode deixar aqui o seu nome, o nome do familiar, do ente querido que você quer incluir nessa oração. Faça isso agora. Eu tenho certeza que neste momento Deus, Ele vai se revelar a você. Eu não estou aqui falando de placa de igreja, de religião, até porque o nosso Deus é muito maior que placa, muito maior que religião. Ele morreu por mim, por você, Ele morreu por pessoas. E quando você se torna para Deus, a palavra dEle se materializa na sua vida. O poder dEle se revela a você de forma gloriosa. Então assim, nessa oração, vamos determinar que esse dia seja uma bênção. Se você pode, feche os seus olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Mais uma vez, meu Senhor, nós estamos aqui rendidos a Ti. Mais uma vez nós estamos aqui diante do Teu trono, diante da Tua grandeza, porque reconhecemos a nossa insignificância. Reconhecemos o quanto somos pó, o quanto somos cinzas, o quanto somos falhos, meu Pai. E carecemos da Tua misericórdia, da Tua presença. Carecemos do Teu poder. Precisamos, meu Pai, dia após dia, da Tua proteção, da Tua grandeza, dos Teus cuidados. Meu Deus, nós oramos pelos trabalhadores. Eu oro pelos inscritos no canal, pelas pessoas que têm aqui o nome, pedindo oração, pedindo socorro, pedindo ajuda. Que o Teu poder agora se revele na vida dessas pessoas, curando o doente, libertando o cativo. Se tem alguém agora com dor, que a dor desapareça, que essa enfermidade vá embora. Eu determino agora que todo o mal, em o nome de Jesus, saia da vida desta pessoa. E que a Tua luz, meu Pai, resplandeça na vida dessas pessoas de tal maneira que haja salvação nesta casa. Abençoa, meu Pai, as famílias, as crianças, proteja as crianças. Abençoa este dia, abrindo portas, fazendo destravar tudo que estava travado, fluir tudo aquilo que não andava, meu Pai. Honra agora os Teus servos, as Tuas servas,
aqueles que vêm semeando na tua obra, aqueles que estão sendo fiéis a ti, que eles possam colher as bênçãos sem medidas que o Senhor promete. Meu Pai, abençoa esse país, que a tua misericórdia predomine, prevaleça no legislativo, no executivo, no judiciário, meu Pai. Meu Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza que o sobrenatural já está acontecendo, que a água que essa pessoa preparou seja consagrada, que ao beber dessa água, que ela receba saúde, que ela receba paz, que ela receba força. Abençoa, meu Deus, todos que participam dessa oração, que todos recebam o teu toque, o teu poder. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, respire fundo. E pela fé, você está respirando a paz. Você está respirando a presença de Deus. Ele vai te instruir, te orientar, te capacitar. Meu Pai, nós pedimos que o Senhor tome a frente na nossa vida. Que o Senhor nos guie. Que o Senhor venha nos dirigir, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga aí, eu posso, eu consigo, eu realizo. Confessa isso. Eu posso, eu consigo, eu realizo. Quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no sobrenatural. Diante das lutas, das adversidades, ao invés de ficar murmurando, reclamando, confessando a derrota, sempre profetiza, eu posso, eu consigo, eu realizo. Dizem que você não pode, que você não consegue. Você nem poderia e não conseguiria se Deus não estivesse com você. Mas porque Ele está com você, você pode sim. Você consegue sim. Você vai vencer sim. Tá bom? Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação, para te renovar, para te fortalecer, para você ganhar imunidade contra o mal. Quando você está forte espiritualmente, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Mas quando você está fraco, qualquer probleminha, qualquer ventinho te derruba. Então que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe a sua casa. Se você puder ficar mais um pouco, ouça. E sendo bom para você, vai ser bom também para os seus contatos. Aí você encaminha para os seus contatos e você vai ser bênção na vida de alguém. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia. Podem sentar, por favor. É bom ter papel e caneta para você ir anotando alguns tópicos e depois você ir meditando, né? Uma vez que a mensagem, às quartas-feiras, a gente sempre diz que é um estudo da palavra, né? E adoração a Deus. E aí a gente precisa lembrar que a maior perversão de uma pessoa não é rejeitar a verdade, é distorcê-la. A maior perversão ou maior pecado não é uma pessoa simplesmente ela rejeitar a palavra, ela rejeitar a verdade. Mas o maior pecado, maior do que rejeitar a palavra, é você distorcer, é você crer ao seu modo, não como diz a Escritura. Um dos maiores pecados de muitos que se dizem crentes, que se dizem servos de Deus, é distorcer a verdade. Ou seja, o que é distorcer a verdade? É eu praticar aquilo que me é conveniente, aquilo que eu concordo, e distorcer aquilo que eu não concordo, e aí eu vou pegar um pouquinho da minha razão, distorcendo a palavra para eu não praticá-la. Para eu não praticar. E aí a gente canta essa canção aqui dizendo que amor é esse, né? Que Deus, Ele manifestou pela gente. Amor que não guarda rancor, amor que perdoa pecador.
E a gente precisa fazer uma alusão da nossa vida com Deus. Será que nós estamos amando a Cristo como Ele quer e como Ele tem que ser amado? Porque eu não posso ser filantropo. Quando você faz uma boa ação, filantropia, você dá um prato de comida a quem precisa, que não é mais do que a obrigação do ser humano, é lhe ajudar quem precisa, quando você pode, você ajuda. Isso não me faz mais evangélico. Isso não me faz mais crente. Mas quando eu estendo a mão para alguém, eu ajudo alguém, quando eu falo com alguém sobre a ética, a moral, o bom costume, porque eu amo a Cristo, porque eu tenho um propósito, porque eu tenho uma missão, porque eu tenho um objetivo, que é a alma, e não simplesmente a barriga, dar um prato de comida. Quando eu compreendo o significado da cruz, o porquê da cruz, eu passo a amar como Cristo me amou. Eu passo a servir como eu fui servido. Eu passo a olhar para o meu próximo, não importando quem quer que seja, com os olhos de Cristo. Porque se eu procurar defeito, eu vou achar. Se você procurar defeito em mim, você vai achar. Nós somos feitos de carne e osso e somos cheios de erros e defeitos e falhas. Mas Deus não considerou os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas incredulidades. Ele morreu por nós porque nos amou de tal maneira ao ponto de morrer por nós. E aí uma pessoa que ela não entende o significado da cruz, se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 1, se você não entende o significado da cruz, você não tem o amor de Deus dentro, estampado na tua alma. E porque não tem esse amor dentro da sua alma, você sempre vai ser o egoísta, você quer só olhar para o seu umbigo, você sempre vai querer para si, você vai estar dentro da igreja, você vai estar com a Bíblia debaixo do braço, mas você não estará no reino de Deus ou vivendo para Deus como Ele gostaria que vivêssemos. Porque aí vamos estar dentro da igreja. Hoje nós temos um título: você é da igreja? Eu sou da igreja. Você é crente? Sou crente. Só mudou a placa, só mudou o dogma. Antes eu era católico, hoje eu sou evangélico. Eu servia os espíritos, agora eu sou evangélico. Eu mudei o dogma, mas não houve uma mudança em mim. E o evangelho é para mudar você e através de você. O evangelho que não transforma você primeiro, não vai transformar os seus familiares. O evangelho, a palavra que não tem efeito em você, não terá efeito a partir de você. A palavra que não te muda, não vai mudar o próximo. Essa é a realidade. Aqui, Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses. Aliás, para você que não sabe, foi a última carta que ele escreve antes de morrer. É a carta aos Filipenses. Ele vai falar muito sobre o amor. No versículo 9 do capítulo 1, ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, o dia com letra maiúscula, o dia do juízo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu vou ler de novo para você memorizar. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Conhecer
a vontade de Cristo, o querer de Cristo, o desejo de Cristo, e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes o quê? Sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu lembro que Jonas, quando o navio estava afundando, tempestade, o pessoal jogando toda a carga do navio para ficar mais leve, porque estava afundando. Eu lembro que Jonas reuniu todo mundo e disse assim: olha pessoal, o negócio é o seguinte, o problema dessa tempestade toda sou eu, estou sendo sincero, eu estou desobedecendo a Deus, eu estou em pecado, eu estou falhando. É só me jogar para fora do navio que a tempestade para. Ele foi sincero em falar: sabe qual é o problema aqui? Sabe por que essa tempestade toda está acontecendo aqui em casa? Sabe por que essa tempestade toda está acontecendo aqui na viagem? Sabe por que está todo mundo aqui desesperado, sofrendo? Porque a culpa está sendo minha, eu estou falhando. Eu estou contra a verdade, eu estou contra a direção de Deus. Vocês estão jogando a carga para fora do navio e não está resolvendo nada. Vocês estão jogando toda a bagagem para fora do navio para ver se melhora e não está melhorando. Sabe por quê? Porque eu sou o responsável da tempestade. É só me jogar. Só me jogar na água. Ele foi sincero. Por que Deus vai lá, um peixe, engole Jonas, e Jonas fica 3 dias no ventre do peixe, ele se arrepende, ele ora, o peixe vomita ele não morre. Porque Deus viu sinceridade. Toda pessoa que pode estar hoje vivendo uma tempestade, vivendo debaixo de tribulação, porque ela está desobedecendo, ela está vivendo no pecado, ela está vivendo longe de Deus, se ela for sincera, se ela se arrepender, se ela confessar, se ela abandonar o pecado, o Senhor Jesus perdoa, o Senhor Jesus te salva. O amor de Deus é tão grande que Ele não está aqui para te condenar, e Ele poderia nos condenar. Ele não teve pecado, não pecou, Ele não teve falha, Ele não errou, Ele poderia apontar o dedo, Ele poderia nos condenar, Ele poderia pesar sobre nós, sim ou não? Mas Ele simplesmente, Ele é misericórdia. E aí a gente precisa entender que se estamos vivendo tempestades espirituais, tempestades que você tem tempo de igreja, tempo de Bíblia, mas não conhece a Deus. Tem gente aqui que você tem conhecimento da Bíblia, mas você não conhece a Deus. Tem pessoas que nasceram num berço evangélico, não foi por falta de ouvir, não foi por falta de ensinar ela, não. Ela aprendeu a Bíblia, mas ela não conhece a Deus. E aí o pior pecado, preste atenção, é você distorcer a palavra. Porque quando você distorce a palavra ao seu modo, você quer entender só do seu jeitinho, você fica cauterizado. Você está vivendo no pecado, você está vivendo infiel a Deus, você está vivendo contrário à vontade de Deus. Só que pode pegar um demônio manifestado, o demônio fala isso. Pode Deus descer aqui em carne e osso e pregar para você. Pode pregar a melhor palavra, a melhor revelação para você, e nada é a mesma coisa. Porque você cauterizou, você está frio, nada mexe, nada desperta em você, ao ponto de você cair em si e falar: caramba, eu estou no pecado, caramba, eu estou mal, eu estou vivendo contrário à vontade de Deus, e desse jeitinho aqui que eu estou vivendo, dessa maneira que eu estou vivendo, contrário à vontade de Deus, eu vou parar no inferno, Se Ele voltar agora, eu vou para o inferno. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Eu preciso mudar. Eu preciso orar para que tal amor esteja latente, aceso em mim.
Aqui no livro ainda de Filipenses, no capítulo 2, Paulo continua dizendo: se há, pois, versículo 1 em diante, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a alegria, ou completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros, o quê? Superiores a si mesmo. Quantos que quando melhora um pouquinho de vida, ele estufa o peito, empina o nariz, ele sobe numa caixinha de fósforo, na tampinha de garrafa, foi o nível que ele subiu. Ele já se acha superior aos outros. Sabe por que ele se acha superior aos outros? Porque ele não tem o amor de Cristo. Jesus, sendo superior a todos nós, ele se fez inferior. Ele se fez servo. Ele sendo Senhor, ele se fez servo. Ele sendo Senhor, ele se fez servo. Tem gente que, se ela melhorar um pouco de vida, ela quer pisar nos outros. Aí ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está falando, por mais que seja seu, vai ficar tudo aí. Por mais que seja seu, vai ficar tudo aí. Tudo passa, tudo fica. O livro de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, o título diz: o amor é dom supremo. O amor é dom supremo. Aí ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sabe o que ele está dizendo? Que tem gente que pode fazer tudo isso sem amar. Sem amar. Tem gente que, para ter um like, para ter visualização na internet, ele compra uma marmita, e aí, filma aí para mim, filma aí que eu vou mostrar aqui eu dando uma marmita para alguém. Aí ele faz uma doação, uma filantropia, uma boa ação. Só que qual é o interesse dele? Dar comida para quem tem fome? Não. O interesse dele é o like que ele vai receber na internet, é a visualização que ele vai receber naquele vídeo. O interesse dele não é o amor para dar comida para quem tem fome, não. O interesse dele é ter visualização. Não tem problema. Se ele está dando comida e alguém filma, alguém tira foto e posta e mostra, não tem problema. Só que a intenção dele, o desejo dele não era o like, era fazer o papel do amor de Cristo.
E aí, ele diz, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se exoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, que é o Senhor Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Eu queria que você se autoavaliasse, que você fizesse uma análise, um raio-x da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus. Porque se eu o amo mais do que tudo, se o Senhor Jesus é o número único na minha vida, se Ele é o meu amor, se eu o amo, eu priorizo a palavra. Eu priorizo a verdade. Nós estamos vivendo dias que Paulo já tinha pregado, que o amor, que a fé, que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, que nos últimos dias muitos se esfriariam, negariam a fé. Fala para o seu filho de 17, 18 anos, falar na faculdade, na escola, que ele vai casar virgem, para ver o que ele sofre. Fala para ele na escola, com 17 anos, 16 anos, falar que ele não fala palavrão, porque ele serve a Deus. Sabe o que as pessoas vão falar lá para ele? O mundo mudou. O mundo mudou, mas Jesus é o mesmo. O inferno é o mesmo. A salvação é a mesma. A fidelidade a Deus tem que ser a mesma. O princípio é o mesmo. O temor é o mesmo. As pessoas estão se apostatando, estão se esfriando. E elas estão se deformando espiritualmente para ficar parecida com o mundo. Quando você vive o amor de Cristo e o ama mais do que tudo, mais do que dinheiro, mais do que coisas, mais do que pessoas, você é fiel a Ele. Ninguém precisa te lembrar que você tem que ser dizimista. Ninguém precisa te lembrar que você tem que confiar nele, depender dele, esperar nele. Mas se você ama o dinheiro, você tem dificuldade de ser fiel a Deus. Você ama o mundo, você tem dificuldade de estar na presença dele. Você não tem prazer de estar na presença dele. Você não tem disposição de estar na presença dele. Você não tem paixão, gana, vontade de ouvir sobre ele. Cansa ouvir a palavra, vir na igreja, orar, buscar, adorar. Cansa, porque você está frio. Porque o que te sustenta, o que te anima, a carne, é tudo desse mundo, menos de Deus, menos dele. Então quantas pessoas que se ela não tiver o amor da cruz, o amor de Cristo, não tiver essa consciência, ela vai sendo deformada. A fé, anota para você não esquecer, porque a lei sem amor, a lei sem esse amor, faz de você um opressor. Quando você não tem esse amor de Cristo, e você vai cumprir a lei, porque você cumpre a lei, você se torna um opressor dos outros.
Você vai oprimir todo mundo que não está cumprindo a lei. Você não tem a paciência do amor. Você não tem o zelo. Você não tem os frutos que nós lemos aqui em Coríntios. Do amor, que é paciente, é benigno. Ele é bom. De fazer pelo próximo o que você gostaria que alguém fizesse por você. De tratar o próximo como alguém lhe tratasse. A fé sem o amor é fanatismo. Pessoa que tem fé, mas não tem esse amor de Cristo é fanática. É 8 ou 80. Tudo é demônio. Ou então até o que é demônio, ela acha que não é. Ela vai aos extremos. A fé sem amor leva você a ter um fanatismo por Deus que até vacina as pessoas próximas contra Deus. A pessoa fala, eu? Ir para a igreja assim? Ser crente assim? Tudo é demônio, tudo é diabo, diabo, diabo. Tudo é demônio para ela. Eu não estou defendendo o diabo, não. Eu quero mais que ele se lasque. Mas nem tudo é demônio. Tem coisa que é você. Nem tudo é diabo. Você tem que aprender isso. Mas também, eu não posso ir para o outro extremo. De ter um evangelho frouxo. Sem limitações. Sem limites, sem ética, sem moral, sem costume. A inteligência sem o amor faz de você um perverso. Porque você se julga mais do que os outros. Condena quem não estudou como você, quem não se formou como você, quem não tem o seu nível. E aí a gente tem que, como modelo, sempre lembrar de Jesus. Ele foi médico dos médicos, professor dos professores, cientista dos cientistas, ele é psiquiatra dos psiquiatras, ele é advogado dos advogados, ele é acima de tudo, ele se fez servo por amor. Ele não saiu condenando, julgando, pesando a mão, criticando. O que tem de crente de meia tigela, crente que é só de nome, crente evangélico, mas é pior do que o Satanás. Ele vê a pessoa sofrendo, ele vê a pessoa que caiu, ele vê a pessoa que pecou, ao invés dele estender a mão porque ele ama, ao invés dele fazer o papel de Jesus, ele faz o papel do diabo, ele condena, ele julga, ele esmaga. Que crente é esse? Que amor é esse? Que servo de Deus é esse? Ele não faz o que Jesus faria. Ele faz o que o diabo faz. Que é esmagar a cana quebrada. A Bíblia diz, não esmaga a cana quebrada. Já está quebrada, você vai esmagar. Vai pisar mais. Vai ficar botando o dedo na ferida. Quando você deveria trazer para perto, quando você deveria cuidar, quando você deveria orar, quando você deveria estender a mão. Que evangelho é esse? Que fé é essa? A justiça sem amor faz de você um justiceiro. A justiça sem amor faz de você justiceiro. A vitória sem amor faz de você arrogante. Você se torna arrogante, pedante. Porque você venceu, você menospreza os que ainda não venceram. Ele ainda não venceu, mas não quer dizer que ele não vai vencer. Ele ainda não conquistou, mas não quer dizer que ele não vai conquistar. Quantas pessoas que são assim? Às vezes, abre e fecha aspas, ela não está vivendo um pecado escancarado, mas ela está pecando. Porque se não tiver amor, ela está pecando. Se ela não estiver vivendo esse amor, ela está pecando. A riqueza sem amor faz de você um avarento. Riqueza sem esse amor faz de você avarento. Só para mim, só para o meu umbigo.
E a pobreza? A pobreza também faz de você orgulhoso. Porque você não conquistou ou não tem disposição para conquistar, aí você é todo orgulhosinho e quer condenar os outros. Aí você quer achar que os outros que têm mais tinham que dividir com você. E tem gente que é assim, que é pobre e é orgulhoso. Porque para ele não aconteceu ainda, ele prefere ficar condenando. Prefere ficar orgulhoso. Não, para mim tá bom. Tá bom nada, você sabe que não. Você queria mais. Mas é a falta do amor da cruz. É a falta do amor, o amor a Deus. Tudo que é extremo é pecado. Tudo que é extremo é pecado. Até beleza, sabia? A beleza sem amor é futilidade. Você tem que se cuidar? Tem. Dá para você se cuidar? Se cuida. Eu conheço gente que ela esticou aqui, e vai esticando. Tem gente que ela esticou tanto que quando ela ri, o dedão do pé levanta. Não tem problema não, estica. Só não abandone a Deus. Eu conheci pessoas que ela cuidou tanto da beleza, tanto do corpo, que ela abandonou a fé, abandonou até a família. Na hora que chegou no nível de beleza que ela queria, ela ficou tão focada nisso, que ela simplesmente abandonou a fé, abandonou Deus, abandonou a família, abandonou a esposa, abandonou o marido. Agora, se cuidar, higiene pessoal, se cuidar, dá para melhorar? Melhora. Dá para ser, bispo, o que o senhor acha? É pecado colocar silicone, não colocar, fazer estética aqui? Cuida, se você pode, cuida. Não vai ficar igual o Coringa, assim. A cara. Mas cuida. Só não sai da presença de Deus. Só não deixa isso te dominar. Só não deixa isso te mandar. Tem gente que ela chegou num nível de riqueza, ela queria ser rica, e ela chegou num nível de riqueza, quando ela chegou naquele nível, ela abandonou a família. Abandonou Deus. Quer dizer, lutou pra caramba para chegar aqui. Agora que eu cheguei na bênção, com Deus, ela abandona o dono da bênção, e ela abandona a família, que foi crescendo com ela, que foi lutando com ela. São extremos. Era para ela chegar no nível da riqueza, para ser coluna na obra de Deus, para investir no ganho de almas, para ter um propósito para a riqueza. Alguém vai dizer, bispo, mas se o senhor ficar famoso, não é perigoso? Não, porque eu tenho um propósito para a fama, que é glorificar a Deus. Se ficar rico, não é perigoso? Não, porque eu tenho um propósito para a riqueza, que é o reino de Deus. O problema é quando você não tem propósito. Aí a bênção, você quer que ela pare em você. Então nós não podemos viver nos extremos. Aí você vai cantar, que amor é esse? Deus não guarda rancor. Ele perdoa o pecador. Até aquela pessoa que você não gosta dela, Deus perdoa ela. Quem tem problema com ela é você. Deus ama ela. Deus perdoa. O Saulo matava crente, perseguia crente. E Deus fez dele um senhor instrumento para ganhar almas. Virou Paulo. Quando Deus entra, Ele muda a tua identidade, Ele muda teu nome, Ele muda o teu caráter, Ele muda a tua condição, a sua situação, Ele muda tudo. Então, minha amiga, meu amigo, será que não está faltando mais amor da nossa parte? Se você não está obedecendo a palavra, você não está obedecendo por quê? Você não está sendo fiel a Deus por quê? Me conta. O que Deus fez para você, para não merecer a sua fidelidade? Onde que Deus pisou na bola, que você não pode ser fiel a Ele? Não distorce a palavra, não. Não queira crer do teu jeito, não. Crê como diz as Escrituras.
As Escrituras, elas são claras, transparentes. Ela diz é para a direita, é para a esquerda, é para frente. Ela diz para ser fiel. Ela diz para abandonar o pecado. Ela diz para ter só Ele como Senhor da sua vida. Então, Paulo estava dizendo lá em Filipenses que ele orava para que cada um tivesse esse amor. Para que cada um não se achasse merecedor ou mais do que o outro, não. Ele falou, se possível aí, nesse caso, considera as outras pessoas até mais do que você. Considera. Fazendo isso, você está fazendo como? Como Cristo. Você está fazendo como Jesus. Está fazendo como Deus. Eu estava numa loja um dia com a Ana Cláudia nem sabe disso, agora que eu lembrei. Eu estava esperando ela, estava lá vendo, provando, eu estava lá quieto. Aí, uma senhora chegou e falou, moço, pessoa que eu trabalhava lá, por favor, essa peça aqui, eu peguei ali, o senhor não acha, não tem um outro número um pouquinho maior? Eu falei, vou ver para a senhora, vou ajudar, vem cá, senhora. A senhora quer qual? Eu quero L, não sei o que lá. Aí, olha, procurei e tal, aqui, ó, achei, L, está aqui. Aí depois, a Ana Cláudia, eu já fui para a fila, para ficar lá, porque a fila estava um pouquinho grande. Essas lojas de bacia, que vende 50 peças por um, aí a fila é grande. Eu fui lá para a fila. Aí a senhora, a Ana Cláudia ainda não tinha vindo não, mas já estou guardando o lugar para pagar. Aí a senhora me viu na fila, moço, me perdoe, eu pensei que o senhor trabalhava aqui. Não, senhora, não tem problema não, eu trabalho. Eu trabalho para todos, trabalho aqui, trabalho ali fora. Onde precisar eu estou trabalhando. Só pode ficar à vontade. Conta comigo. Porque deve O que eu puder eu faço. O que eu não puder eu falo para a senhora. Ó, isso aí foge da minha ossada. Se a senhora quisesse pagar para mim, aí eu já ia falar para a senhora que não ia dar para receber. Porque eu sou crente. E aí tem que pagar ali no caixa. Não é? Então eu estou aí para servir. Eu já podia falar de cara, não, senhora. Não, senhora, eu sou comprador também. Eu tenho dinheiro também, senhora. Não trabalho aqui não. Mas qual o problema? Se eu posso ajudar. Ou não é? Então, a gente tem que praticar. E não apenas falar. Cada um precisa se avaliar. A salvação é individual. Cada um precisa se avaliar, se autoavaliar. Cada um precisa olhar para si. Amém? Fiquem todos em pé. Pegue a sua melhor oferta, seu dízimo, voto, compromisso, o que Deus te toca para dar, seu tudo. Coloca aqui no gasofilácio. Passa o cartão, faz o Pix, transfere. Você que está virtualmente, eu vou colocar as contas aí para você dizimar, ofertar, semear. Puxa o gasofilácio aqui, obreiro, para cá, por favor. Pega o seu melhor, seu tudo. Honre, e você vai ser honrado. Planta, você vai colher. Dá com amor. Até eu ofertar sem amar, o que eu estou ofertando? O que eu estou dando? O que eu estou abrindo mão de algo para dar? Pelo amor a Cristo. Eu disse domingo e repito, se o que eu tenho hoje ainda não é a minha colheita para eu desfrutar, então é a minha semente, eu vou semear, eu vou plantar. Planta, daqui a pouco você vai ter o que colher. Semeia com lágrimas, que daqui a pouco você terá o que colher. É semear. Você não tem nada, Deus está vendo, Ele vai te honrar. Não tem como a gente enganar Deus, tem? Tem como ludibriar Deus, porque Ele conhece todo mundo por dentro. Domingo, eu dei para as pessoas que estavam aqui o saquetel. Eu disse assim, toda moeda que você tem, você vai fazer lá uma limpa na gaveta, na bolsa, no carro. Toda moeda você vai juntar, vai orar pelo seu familiar.
e vai dar de oferta pelo seu familiar, vai colocar aqui. E toda moeda que chegar na tua mão, toda hora que chegar moeda, chegar troco, ao invés de você deixar no estabelecimento, é Deus te lembrando que é para você orar pela família. A Bíblia diz que Jó dava oferta todo dia pelos filhos. Toda vez que chegar uma moedinha, você vai lembrar, isso aqui é para eu orar pela minha casa agora, eu não sei o que está acontecendo agora, eu não sei o que pode acontecer agora, então Deus, em nome de Jesus, está aqui essa moeda como oferta pela minha família, que haja proteção, que haja salvação pelos meus familiares. Aí você vai juntando no saquetel. No domingo você derrama, entrega aqui, o saquetel continua com você. Você vai fazer isso. Quem está virtualmente, que mora em outro estado, país, você vai fazer a oração, vai juntar aí, numa bolsinha sua, e quando chegar no sábado que antecede o domingo, você soma lá. Deixa eu contar aqui, deu $2, deu, para quem mora em outro país, deu R$2. Aí você vai na padaria lá, troca, e aí você faz o Pix pela família, transfere aquele valor como oferta. Quem é daqui, membro presencial, você traz e entrega. Quando nós fizemos isso da outra vez, tivemos muitos testemunhos de livramento, de conversão. Então, haja vista os últimos acontecimentos, filho matando pai, menino matando, 14 anos, matou o pai, a mãe matou o irmão. Vamos orar pela família. Vamos pedir a Deus proteção na nossa casa. Você que não tem um saquetel, levanta a mão, a obreira vai levar para você. Você já junta as moedas lá. Não é nem questão de valor. Bispo, mas eu achei que é pouco, eu queria dar mais. Aí você dá mais, não tem problema. Mas toda vez que chegar uma moedinha, é Deus te lembrando que é para você orar pela sua casa, que é para você orar pela sua família. Aí você junta e traz no domingo. Amém? Traz no domingo. Vai fazer isso. Você que está aí virtualmente e entende que é Deus te chamando para semear, para plantar, vai só, age e ser forte. Que a sua plantação vai resultar numa colheita maravilhosa. Agora nós vamos adorar a Deus de todo o coração. Vença o cansaço, o sono. Agora é hora de você se concentrar, fazer uma declaração de amor, como se tivesse só você e Jesus. Fala, Deus, eu te amo, te adoro, te louvo, sou meu rei, meu amor, meu amado. À medida que você vai abrindo a alma, falando não da boca para fora, mas do fundo da alma, o poder dele, a presença dele te envolve. Você vai ser batizado com o Espírito Santo se você ainda não tem. Se já tem, você vai ser renovado. Você vai sair daqui para praticar o Evangelho. Para praticar o Evangelho. Para servir. O que é praticar? É servir o próximo. Você quer você quer ver Deus operar mais e mais em você? Sirva. Sirva o próximo. Sirva. Naquilo que você pode, sirva. Você vai ver o quanto que Deus vai te honrar. A pessoa está sofrendo, gemendo, falando para você os problemas, você diz, tem um Deus que está te buscando. Mas eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Sim, mas sabe como que ele era chamado? Amigo de pecadores. Ele não te condena não. Ele vai te limpar do pecado, ele vai te transformar. Ele vai te salvar. Vamos lá, vamos lá. Você vai ser ajudado. Daqui a pouco essa pessoa está transformada. E Deus fez de você um instrumento nas mãos dele para ganhar almas.